Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre os códigos da Gesta. Os códigos da Gesta são códigos numéricos que foram canalizados e eles fazem com que, quando a gente recita os códigos da Gesta, nós entramos em uma vibração, na vibração daquele número específico, que sintoniza com algo que a gente quer acessar. Pode ser um ser de luz, uma vibração positiva para um dia específico da semana ou para superar alguma questão, uma questão física, emocional. Não sei se vocês já ouviram falar desses códigos, mas eles são bem efetivos e é muito simples de utilizar. Existem algumas listas com vários desses códigos e basta você repetir 45 vezes um código para você acessar aquela frequência. Eu vou ler um texto curtinho aqui explicando o funcionamento e um pouco mais sobre os códigos, mas assim, para fazer os códigos eu peguei um terço que eu tinha, né? O terço tem 54 bolinhas, eu tirei e deixei 45 e eu uso para fazer os códigos. Você pode usar... Existem algumas lojas que fazem japamala de 45 contos, né? Você pode comprar se você quiser, ou faça o seu próprio cordão para fazer os códigos. Também existem aplicativos que contam... Tem um aplicativo, ele chama Japamala Counter. Ele é bem simples, ele só tem um japamala que você consegue contar enquanto você faz os códigos. Bom, vou explicar aqui, vou ler o texto. Códigos sagrados numéricos, eles foram canalizados por José Gabriel Uribe Agesta. Aí fala aqui que nós somos mais do que o ego e o corpo, e cada um tem uma missão específica. Por afinidade vibratória, nos reencontramos para experimentar o processo de ascensão planetária. Muitos escolhemos viver essa experiência por meio dos códigos sagrados numéricos. Estes números sagrados pertencem a outras dimensões. A ascensão é uma mudança gradual, é uma mudança de consciência, de vibração. Esse processo aponta à unidade, ao reconhecimento da nossa divindade e à vivência do reino do coração. E para receber ajuda, nós devemos fazer a nossa parte. E, através dos códigos, seria fazer os códigos, reservar um tempo para escutar o nosso interior e estar atentos aos sinais, fazer afirmações e manter uma permanente comunicação com os nossos ajudantes divinos. Todos nós temos mentores, temos guias, temos anjo da guarda, e esses seres de luz estão sempre ao nosso lado, só que nós temos que levar a nossa vibração para conseguir nos comunicar com eles, porque muitas vezes eles querem nos passar mensagens, só que a gente tem que estar com a vibração elevada para conseguir captar essas mensagens e entender, né? Se a gente fica com a vibração baixa, eles sempre estão cuidando da gente, mas eles não conseguem se aproximar por conta da nossa vibração. Então, a nossa parte é elevar a vibração para que esses seres sempre fiquem mais próximos da gente e consigam se comunicar com a gente com mais facilidade. E os códigos são uma excelente ferramenta para isso. Aí nós temos aqui como utilizar os códigos. Aí tem aqui 14 pontos, né, da explicação, que foram ordenados por Christian Angel Dourado, retirados de vários textos e canalizações do Agesta, onde ele explica como utilizar os códigos e como ativá-los. E foi feita essa compilação para ficar mais fácil de entender. Então, 14 pontos importantes para ativar os códigos. O Agesta diz que os códigos ou a oração de Osbet devem ser pontuais. Quanto mais pontuais sejam, mais poderosos os códigos serão. Então, você, olhando a lista dos códigos,
é importante você escolher o código específico para o que você quer trabalhar. Cada vez que você utilizar um código, você deve fazer com fé, consciência e com o coração. E os códigos devem ser repetidos 45 vezes. Você pode usar todos os códigos que você precisar e pode fazer isso quantas vezes quiser, até quando parecer conveniente para você. Aí tem uma pergunta aqui. O que acontece se em vez de repetir 45, eu repito 47 ou 60 vezes o código? Aí a resposta é: o 45 é um número manifestador, cristalizador. Por isso os códigos devem ser repetidos 45 vezes. Repetir mais ou menos vezes seria alterar a instrução dos seres de luz. O 45 é um número de manifestação. Ao recitar um código, a energia daquele que o está utilizando se funde com a do ser de luz que está sendo invocado, o que traz como consequência a manifestação. Sob essa circunstância, a divindade quase que está obrigada a conceder o pedido se é para a saúde da nossa alma. Depois ele fala, no quarto ponto, recitar o código com o qual a gente se sinta melhor. Pode usar como quiser, repetir como for mais confortável e mais fácil. Pode repetir 45 vezes o número. Por exemplo, aí tem um exemplo aqui, o código para dor. O código para dor é 911. Você pode falar tudo junto, 911, ou pode fazer o número repetindo em duas cifras, 9 e 11, aí repete esse número 45 vezes, 911, 911, 911 até dar 45. Ou você pode repetir os números separadamente, 911. Então, um exemplo do número 911, você pode falar 911, pode falar 911 ou 911 e repete esse número 45 vezes. Depois, o quinto ponto é que não há normas e não há regras. Ele diz que os códigos economizam muito tempo, muito caminho, basta que a pessoa feche os olhos e serenamente repita 45 vezes o código. Uma vez que o faça, já está situado ali. Não são necessários rituais nem orações. Antes de fazê-los, pode utilizar onde quiser, em qualquer lugar, não importando a hora que você fizer. Sexto ponto, importante, vai depender de você quantas vezes os façam. Pode usar até que se manifeste a intenção que foi pedida neles, utilizando sempre que necessário. Sétimo, anote em um caderno para que tenha à mão a informação e assim possam compartilhar com almas afins. Oitavo, pode fazer o seu próprio contador, um colar ou uma corda com 45 bolinhas ou nós, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. Podem dizer o código mentalmente ou usando a voz. Quando você se acostuma à vibração desses números, sintonizarão com as dimensões superiores e desenvolverão faculdades psíquicas como a telepatia, a clarividência, a clareaudiência e a intuição. Nono ponto. De vez em quando encontrarão códigos repetidos. Isso não é um erro. O que acontece é que existem códigos com várias funções. 10º ponto. Importante, os códigos podem ser feitos para outras pessoas. Então, se você quer ajudar uma outra pessoa, talvez a pessoa não acredite nessa questão de vibração, né, na questão espiritual, e você vê que a pessoa precisa de ajuda, você pode fazer um código para ela, uma forma muito simples de ajudar, muito rápida. Para a gente repetir um código leva menos de 2 minutos. Então, dessa forma, você pode fazer isso. É só usar a intenção e dizer, por exemplo, aplica o código para dor 911 por e fala o nome e sobrenome da pessoa e repetir 45 vezes o código. A alma do receptor, que é a pessoa que você está fazendo o código, vai receber a vibração e vai aplicar como for mais conveniente para ela. Aí tem uma observação aqui. Não é a mesma coisa fazer um código para uma pessoa e fazer para várias pessoas ao mesmo tempo, porque se fizer para várias pessoas ao mesmo tempo, a energia vai se dispersar e o código não vai ser tão eficiente. Aí ele dá um exemplo aqui que é a mesma coisa de um remédio. O remédio vai ser melhor aproveitado se você tomar sozinho do que se você repartir o conteúdo entre várias pessoas. Aí
o 11º ponto. Se os números se repetem para você, se você vê números repetidos ou sonha com números, aí tem uma pergunta. José, perguntaram para o Agesta, né? Gostaria de fazer uma consulta que muitos me fazem, que é, eles sonham com números ou códigos. Estes devem ser aplicados em suas vidas como um código? Aí o Agesta diz que todos nós temos vários códigos pessoais ou próprios. Nossos guias se esforçam tratando de nos transmitir através dos sonhos, mensagens repetitivas, pensamentos, sentimentos, intuições, impulsos, placas de veículos. Então, várias formas de receber essas mensagens. E quando isso acontece, devemos adotar esses números como códigos próprios e repeti-los 45 vezes, sabendo que receberemos bênçãos por meio dessas sequências numéricas. Essa é a explicação que ele diz que é real. E os anjos, ele diz também que os anjos falam por meio de números, que eles adoram fazer isso. E as pessoas que estão adormecidas, ou seja, que ainda não despertaram espiritualmente, não entendem por que isso acontece e acham que é uma coisa estranha. Mas quem já despertou sabe que os números trazem mensagens e que são vozes dos anjos. Os seres de luz gostam muito de se comunicar com a gente através dos números. 12º ponto, perguntam se os códigos sagrados têm alguma contraindicação, e ele diz que os códigos sagrados não têm contraindicações. É provável que possa se apresentar algum caso isolado, que logicamente é uma exceção, onde alguém tenha uma reação negativa, entre aspas. Mas essa reação não é pelo código em si, senão pela sua potente ação que está removendo bloqueios que provêm não só desta, mas também de outras existências. Os códigos são poderosos e produzem mudanças visíveis nas pessoas que os utilizam. Aí ele diz que ele observa que existem códigos que atuam imediatamente, como os relacionados com o clima. Outros códigos têm uma atuação mais lenta e outros parecem que não têm eco, mas todos atuam de acordo com o plano divino. E ele diz que os códigos de proteção atuam de uma forma muito rápida. Aí ele diz aqui, os códigos das deusas, como a Mãe Maria, Mãe de Jesus, ou Kuan Yin, são de ação visível e quase instantânea. Aí ele diz que os anjos falam através dos números e que a melhor maneira de saber qual código usar é observar as placas dos veículos que nós encontramos no nosso dia a dia. E ele diz que na vida das pessoas existe o plano da alma e os fatores kármicos. Existem circunstâncias que as pessoas escolheram antes de encarnar, e a forma mais fácil de definir estes códigos seria dizer que são uma súplica urgente da divindade, e uma súplica não pode ser ruim para ninguém. Ao contrário, é uma oração que sempre é ouvida. Que cada um escute o seu coração e decida o que mais lhe convém. A ninguém é imposto nada. Os códigos são um caminho entre vários que existem, mas a vantagem é que eles são um caminho curto, um atalho para chegar à verdade de cada um. E é muito simples de usar os códigos, só repetir, né? Depois eu vou fazer alguns comentários no final. 13º ponto. Perguntam se os códigos podem produzir moléstias como sono, bocejo ou coceiras, às vezes, quando eles são feitos. E ele diz que algo muito curioso acontece com ele quando ele vai pegar o cordão para fazer os códigos. Que ele diz que quando o meu eu sou invoca um código específico à mão, em especial os dedos com os quais vou passando cada nozinho começam a coçar, mas de tal maneira que devo parar para poder mover os dedos ou rascar, e assim mesmo a coceira não cede e retomo minha invocação. Não queria deixar passar o que me acontece e que me ajudes a interpretar o que meu corpo manifesta cada vez que invoco um código. Desde já, minha alma, meu coração e meu eu sou agradecem eternamente pela ajuda e envio bênçãos douradas. Aí ele diz, pergunta, pode ser alguma energia que não seja de luz que possa interferir na contagem para que não os realize? Ele diz que sim, que uma vez ele recomendou um anel
de Atlante para uma pessoa e que essa pessoa não conseguia usar o anel porque ela ficava com muita coceira. Aí ele disse para a pessoa usar mesmo que estivesse com essa coceira e ela desapareceu. Aí ele diz aqui que a escuridão, com frequência, põe obstáculos ao trabalhador da luz para assustá-lo ou para fazê-lo desistir de uma boa ação. E que é para continuar usando o colar para fazer os códigos, aconteça o que acontecer, porque é a escuridão que tem que ter medo de nós e não nós dela. E o 14º ponto, ele diz para não desanimar e persistir nos códigos, porque mais cedo ou mais tarde eles vão funcionar. Se usarem esses pontos, é para ser responsável, honesto e consciente de onde os copiou, né, da fonte. E essa compilação ele diz que foi feito com consciência e com o coração, respeitando o canalizador José Gabriel Uribe, que é o Agesta, que compartilhou e resumiu seu início foi Christian Angel Dourado. Ele diz que os códigos o Tribunal Kármico entregou através da Arcangelina Maria, e ele diz que quem está usando os códigos é para acreditar porque eles funcionam, mesmo que no começo a pessoa não sinta nada. Os códigos sempre estão trabalhando e gerando um estado mental que atrairá benefícios para vocês. Esperem milagres e estejam atentos aos sinais. Não destruam os presentes do Criador dando lugar ao medo ou dando crédito às críticas destrutivas que não provêm do amor. Estes códigos são especialistas em devolver a esperança à alma. Se você sente afinidade com esses códigos, ele diz aqui, se encontrares esses números como melodia, não deixe de cantar, mesmo que incomode outras pessoas que preferem a comodidade do conhecido e nem passa pelas suas mentes escutar o seu coração. Se você tem aspiração para dimensões superiores, esses códigos são os seus recursos. Não os subestime porque são gratuitos e não esqueça que não tem contraindicações. Os códigos são a voz dos anjos e a voz dos anjos é sempre doce e construtiva. É uma voz que fala de amor e nunca de medo. Cada código deve ser repetido 45 vezes e para fazer um código demora 1 minuto e meio mais ou menos. Então, existem vários momentos durante o dia para fazer os códigos. E quando existe mais de um código para a mesma situação, para uma doença, por exemplo, você usa o número que você sente mais afinidade, tá? Então, fala aqui mais um pouquinho sobre o Agesta, que o Agesta ele estudou vários anos, se preparou para ser um canal e receber esses códigos. E vou só ler aqui o finalzinho, que os códigos são numéricos e são sagrados, são energias facilitadoras do processo de ascensão planetária, são escudos de luz contra entidades de baixa vibração que estão sendo removidas. Os códigos são forças inocentes, benéficas e sem contraindicações. São uma linguagem das dimensões superiores e um dos recursos preferidos dos anjos, porque eles adoram os números. E a alma desperta e faz uso desses códigos porque sabe que no universo nada é por acaso. Os códigos são clarões do reino prometido pelo Mestre Jesus e outros seres das estrelas. Os códigos são portas dimensionais mágicas que se abrem para receber os que aspiram por um mundo justo e solidário. Os códigos são recursos novos para as almas que estão cansadas de procedimentos que já não funcionam. Os códigos são uma promessa divina. Aí tem uma citação aqui. Clama por mim, eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. As sementes divinas dos códigos sagrados numéricos se propagam aos 4 ventos como sinais para colher frutos de esperança, justiça e amor divinos. A purificação e a transição que vive o planeta se fazem mais fácil
de forma mais leve com o uso desses códigos carregados com a energia dos seres das estrelas. Através dos códigos sagrados numéricos, os seres de luz fazem justiça e a divindade se faz presente. Assim se cumprem aquelas antigas palavras: o Senhor está próximo para salvar, curar os que têm o coração despedaçado e perderam a esperança. Lembrem que os códigos pertencem ao reino do coração e são presentes de outras dimensões. Para uma pessoa da velha energia, os códigos são uma ameaça para os seus interesses e para os seus estreitos sistemas de crenças. Por quê? Porque essas pessoas vivem submersas no mundo do ego. Mas, mesmo assim, façam os códigos para as pessoas que vocês amam que ainda não despertaram, porque é incrível o bem que é possível fazer a um ser querido com um código. Posso poupar-lhe várias encarnações, aliviar seu karma e consolar sua alma. Então, vejam como é poderoso o uso dos códigos, né? E fala aqui que a ideia é elevar a vibração e não perder tempo em atividades diferentes da ascensão planetária que está acontecendo, né? A gente está nesse processo de ascensão planetária. De acordo com o que eu já aprendi, esse processo ele se intensificou logo depois da Segunda Guerra e agora ele tá assim quase no final, né? De acordo com o que falam, Chico Xavier falava, né? A previsão é que essa transição vai até mais ou menos 2057, se não me engano. E depois disso, o planeta ainda vai ter questões, mas acredito que já vai ser bem mais leve. E os códigos são uma excelente ferramenta para a gente sintonizar com as novas vibrações e conseguir elevar nossa energia. O que eu ia falar é que existem alguns códigos que são repetidos, alguns números que têm várias funções e tem algumas coisas que têm vários códigos para a mesma coisa. Por exemplo, para abundância financeira, né? Existe o código 8829, tem o 375, tem o 424, 299, 912, tem mais outros aqui. Então, a pessoa deve escolher o código que ela sente mais afinidade. E, bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Quero trazer vídeos com os códigos de forma separada, assim, né? Trazendo alguns códigos principais para facilitar que outras pessoas conheçam esses códigos, porque eles realmente são muito efetivos. Já tive experiências assim de estar com dor em algum local do corpo e fazer o código e instantaneamente a dor sumir. Algumas vezes a dor não sumiu, mas aliviou bastante. E muitas vezes isso aconteceu de forma instantânea. Algumas vezes demorou alguns minutos ou algumas horas, mas várias vezes foram assim de forma instantânea. Eu fiz o código e passou. Assim, é muito, muito impressionante. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Se você não conhecia os códigos, recomendo que você experimente, faça e perceba as mudanças que ocorrem. É muito simples, você pode fazer o seu cordão. Se você não quiser, pode baixar o aplicativo. Vou colocar o nome do aplicativo na descrição do vídeo e fazer os códigos. Uma forma muito, muito boa de elevar a vibração, de resolver questões. Existem muitos códigos para várias questões
eu vou trazendo eles aqui no canal nos próximos vídeos, tá bom? Então, agradeço pela sua presença até aqui e até mais!